Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eita, Jesus. Vamos cantar o hino de número 210. Fala, Senhor. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduze ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Amém. Meus queridos, nós vamos passar a ouvir os irmãos que vão louvar a Deus com os hinos da harpa cristã. Já acabamos de louvar. Vamos ouvir os individual louvando. Vamos ouvir o nosso irmão lá da porta, Manel, é isso? O Manel trazendo uma palavra. Logo após nós vamos ouvir uma das nossas irmãs louvando a Deus, cantando para Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, eu estou alegre por Deus me dar mais oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. E graças a Deus por cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Irmão, eu não estou muito bem. Com fé em Deus, não estou me sentindo bem, mas vou enfrentar essa luta e vou passar com fé em Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém. Você quer receber oração agora? Vamos orar pelo nosso amado irmão. Fique de pé, por gentileza, igreja. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, nós queremos apresentar o irmão Manel, que está passando por uma luta, não está muito bem. O Senhor conhece, o Senhor sabe, meu Pai, o que ele está enfrentando. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus, que todo o mal que está afligido, que seja rebatido agora, em o nome de Jesus, que ele possa, meu Pai, então receber a vitória e possa dar o seu testemunho aqui na igreja, para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus. A Bíblia diz: crê somente
E com certeza a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós vamos ouvir as irmãs já louvando a Deus, o conjunto das irmãs, adorando ao Senhor, louvando o santo nome daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia, Jesus. Uma vez perdi o sono e então me levantei e andando pela casa, coração queimava igual brasa, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera acuada, sem vontade de sorrir. Uma voz ouvi e então entendi que o Espírito Santo me dizia assim: ore mais, sagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pegue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti a presença de Deus me envolvendo, seu inteiro ficando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus e dizer não há mal. É tempo de se humilhar e viver sobrenatural. É tempo de cortar o céu, meu irmão da oração. É tempo de influenciar essa nova geração. Se hoje ouvires essa voz, meu irmão, não há o que temer. Deus quer te usar, Deus está contando com você. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar, Deus tem pressa em te usar. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar, Deus tem pressa em te usar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma voz ouvi e então entendi que o Espírito Santo me disse sim: ore mais, sagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti a presença de Deus me envolvendo, o céu inteiro gritando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus
Graças a Deus. Meus queridos, nós vamos ouvir também a irmã Cauane louvando a Deus. Tem a oportunidade de louvar, de cantar um hino. Logo após, vamos ouvir aquele jovem ali, também trazendo uma palavra aos nossos corações. O filho da irmã Cleuda, o nome? Diego. Vamos ouvir o Diego também trazendo uma palavra aos nossos corações após a Cauane louvar a Deus. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, retorno passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisas descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisas descansar. Eu tenho a tua vitória, só precisas descansar. Agradeço pela oportunidade. Falando da sua felicidade de estar com Cristo. Daqui a pouco nós vamos meditar na palavra, aonde nós já temos lido, juntamente com os irmãos, em 2 Samuel, a história do nosso querido Davi. Vamos ouvi-la então. Meus salve, irmãos, com a paz do Senhor. Estou feliz de receber esta grande oportunidade. Estou feliz de estar aqui na casa do Senhor. É tão bom a gente estar na casa do Senhor. É por isso que nós estamos aqui nesta casa, né? Porque aqui é a casa do Senhor, aqui é uma família. Este povo que estamos aqui somos uma família, né? Porque nós somos crentes, nós temos que dizer que somos uma família só. É tão bom a pessoa ter uma família como nós temos. Nós aqui mesmo que somos crentes, né? Irmã não é nada minha, mas pode dizer que é uma família, né? E é muito bom
A gente está na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, pedindo misericórdia do Senhor. E pastor, e aquele menino meu também, aquele neto, Kaique, ele também, ele lê a palavra. O senhor dava oportunidade a ele. Ele não sabe cantar, ele sabe cantar, né? Agora, porque ele sabe cantar, mas ele lê o versículo da Bíblia. É por isso que eu estou feliz, que meu neto está me acompanhando. Graças a Deus, hoje veio outro aqui também. Este menino, desde pequenininho, que ele anda comigo para a igreja. Graças a Deus, eu agradeço muito a meu Deus, né? Porque hoje em dia é difícil ter um menino assim que vai para a igreja com os pais, né? Mas quanto mais somos a avó, né? A mãe vai para um canto, ele vem para cá, mas eu. E este outro diz, pô, eu vou mais a avó. Eu digo, meu filho, você não tem costume de ir para a igreja. Porque nem mais a mãe dele, ela não leva para colar, porque ele não é bem. Eu digo, mas embora, meu filho, em nome de Jesus, chega lá, esteja bem quietinho. Estou aqui, graças a Deus, meu netinho está aqui. Que Deus abençoe em Cristo a cada um, abençoe este trabalho, esta obra do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, porque ela é do Senhor. Esta obra ninguém pode fechar, né? Porque foi o Senhor que abriu esta obra. E por isso nós estamos aqui, porque é a obra do Senhor, e aqui é o lugar de nós, e aqui está na casa do Senhor. E eu me sinto feliz se sou crente, graças a Deus. Não sei cantar, não sei pregar, mas sei dizer que Jesus é bom, sei dizer que Ele é maravilhoso, Ele é quem salva, e cura e batiza com o Espírito Santo, né? A palavra do Senhor diz assim, só a verdade é a vida, ninguém vê o Pai se não for por mim, né? Sem Ele nós não vamos para lugar nenhum, né? Porque vamos para o mundo. Porque quem não tem ele vai para o mundo, mas nós vamos para a casa do Senhor, e é muito bom a gente estar na casa do Senhor, graças a Deus, eu me sinto feliz, que Deus abençoe Cristo, minha família também, que anda viajando, todo esse pessoal aqui do sítio, essa família, esses pais de família, meu Deus, que não vêm para a igreja, mas é assim mesmo, vocês estão ouvindo a palavra, porque não entende. Eu também, quando eu não era crente, eu não entendia. Eu entendo assim, porque eu sei assim, eu não sei ler, irmã, mas eu sei que tudo que está escrito aqui, nesta Bíblia, vem aqui, não é mentira, é a verdade, né? Tudo é a verdade, é por isso que eu venho para a igreja. Eu tenho 2 Bíblias, eu trago, eu não sei ler, mas eu digo, Senhor, não é mentira que está colocado aqui, não é mentira, foi Jesus que deixou escrito aqui, o Espírito Santo de Deus, né? Porque é muito bom a gente entender e ler a palavra de Deus. Agora o povo diz assim, você não é crente não, que você não sabe ler. Eu digo, eu sou crente em Jesus. Eu sou crente em Jesus. Tem tanto dizer aqui que são professores e não são crentes. São professor e não são crentes, acham que vai para o céu. Né? E eu não sou crente, eu não sei ler não, mas eu sei que aqui é a verdade e a vida, ninguém venha o Pai, se não for por essa palavra bem aqui. Aleluia, Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu agradeço por ter dado o nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus, daqui a pouco, no final da palavra, nós vamos cantar mais um hino. E nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Mas agora nós vamos meditar nos versículos que nós já temos lido aqui de 2 Samuel. Capítulo 11 de 2 Samuel foi a nossa meditação de hoje, versículo 2. Os irmãos podem continuar sentados, eu vou fazer a releitura, mas já vou entrar na mensagem para que a gente ganhe tempo e para que a gente possa entender essa conscientização missionária de hoje. O tema é missões. Missões é a tarefa suprema da igreja. A missão que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. A missão do crente é ganhar mais um, sempre para o reino de Deus. Pregai o evangelho a toda criatura, e os que creem e for batizado, eles vão ser salvos. E essa é a nossa missão, levar as pessoas a compreender essa palavra, que é a palavra de Deus. Aqui em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, eu vou reler, os irmãos podem continuar sentados e vai acompanhando a leitura comigo. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era uma mulher muito formosa à sua vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta a Betseba, a filha de Eliã, que é mulher de Urias, o heteu, o teu amigo?
Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envie-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe e como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada, porque não desce à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe meu senhor e os seus servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu estar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor. Porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram algum do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que havia de atirar do muro, que feriu Abimeleque, filho de Jurubusete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma corredora, de que morreu em Tebes? Porque vos chegaste ao muro? Então dirás também: morreu o teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, mais poderoso foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra ele, até a entrada do portão. Então os flecheiros atiraram contra o teu servo desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aqueles. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou ao seu senhor, e passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu luz a um filho. Porém essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Amém. Um tanto quanto grande essa leitura, mas eu fiz questão de ler por completo, para que nós possamos meditar na vida desse grande servo de Deus, que Deus tem como Davi segundo o seu coração. Davi, ele é segundo o coração de Deus. E aqui eu quero trazer essa história para que você possa então entender algumas coisas a respeito de missões.
nós precisamos compreender que missões, ela não é algo a qual é pedido do Senhor. A igreja, ela tem uma obrigatoriedade de fazer missões, porque é um mandado do Senhor Jesus Cristo. O exército do Senhor, aqui nesse texto que a gente acabou de ler, ele estava em guerra, e de acordo com o costume da época, o correto e o que se esperava é que Davi, como rei, ele fosse à guerra. Davi, ele era para estar à frente da batalha. O rei Davi, ele deveria ser o primeiro a lutar, a estar à frente do seu povo, batalhando em nome do Senhor dos Exércitos. Ele deveria ter ido. Só que nesse texto nós vamos entender que Davi não foi para a guerra. Davi ficou em casa. E aí que a gente começa a entender que às vezes a gente precisa ir, mas a gente não vai. Às vezes nós precisamos fazer, mas nós não fazemos. Às vezes nós precisamos organizar, mas nós não organizamos. E há um grande perigo nisso. Davi deveria ter ido lá para a guerra juntamente com as pessoas que estavam à frente da guerra. Só que ele ficou em casa. Ou seja, no versículo 1 nós vamos observar que ele está lá em casa, deitado nas suas pumas, 3 horas da tarde. E quando ele levanta, há um grande perigo, porque na janela tem uma mulher, está tomando banho, formosa, linda, e ele começa a espiar essa mulher, porque ele não deveria nem estar ali. Mas quando nós começamos a negligenciar algumas coisas, a gente dá uma ênfase muito grande para o inimigo. Acima de tudo, Davi era um ungido do Senhor. Davi era um homem de Deus, mas ele era homem. E nós precisamos ter essa ciência. Nós aceitamos Jesus Cristo, mas nós somos homens. Nós estamos com Deus, mas nós somos homens. Nós precisamos compreender que existem coisas que podem nos chamar a atenção, a desviar o foco de estarmos na casa de Deus, de estarmos fazendo a sua vontade. Por quê? Porque nós somos carne e estamos sujeitos a fracassar. Davi era segundo o coração de Deus, era um homem sincero, um homem ungido do Senhor, só que ele era homem. Ou seja, nenhum texto mostra tanto como esse que nós acabamos de ler, a falibilidade, ou seja, a falha da vida desse homem, a sua fraqueza e a sua limitação. Nós vamos observar que o homem, por mais que ele busque a Deus, porque ele precisa vigiar, conforme Jesus Cristo falou, porque por mais que ele busque a Deus, ele continua sendo carne e espírito, e o espírito sempre vai estar pronto, mas a carne, ela vai estar fraca, conforme Jesus Cristo o falou. E sendo homem, nós precisamos compreender que precisamos então buscar de Deus essa fortaleza. Aqui vemos um Davi frágil, exposto nas suas fraquezas de caráter mais íntima. Nós vamos observar, desnudo da sua santidade e justiça, tão presente em outros textos que quando a gente pega a Bíblia Sagrada de Deus e começa a ler Davi, expondo então ali os seus salmos, salmodiando, cantando. Ah, que coisa maravilhosa é ver Davi salmodiando. Ah, que coisa linda é ver Davi cantando, é vencendo Golias, é enfrentando de situações difíceis e sempre de cabeça erguida. Mas aqui nós vamos ver então um Davi com falha de caráter, e ainda que por um momento das mais vil corrupção moral chega na sua casa, na sua vida. Nos dias atuais, esta mesma desobediência ainda se repete com a mesma consequência daqueles dias. Quando o crente sabe que deve ir, só que ele não vai, algo sério pode acontecer na sua vida. Quando nós sabemos da nossa obrigação, da nossa seriedade de fazer as coisas de Deus, tendo por certo que nós somos recomendados a buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Quando nós buscamos primeiro
o reino da terra, ou às vezes as nossas coisas primeiro, a gente ainda quer que as outras coisas sejam acrescentadas, mas nós temos uma falibilidade tão grande nisso. Nós vamos entender que muita gente sabe que deve subir a batalha, a pelejar, a guerrear as guerras do Senhor, combater o bom combate de Cristo, mas simplesmente não faz. Quantas pessoas não estão em casa, uma hora dessa, deitado, reclinando, colocando a sua cabeça no travesseiro, enquanto tem muitas pessoas que hoje elas estão nessa terra, mas amanhã elas vão partir para o outro mundo, para outra realidade, e ela não vai ter uma segunda chance. Ela vai partir sem Deus, vai partir sem paz, vai partir sem salvação. Não tem, e depois da morte, uma outra opção. A opção era confessar aqui em vida. Mas aí a própria Sagradas Escrituras diz: como eles ouvirão se não tem quem pregue? Como eles crerão se eles não ouvirem a palavra? E nós temos essa incumbência, ou seja, nós temos que combater o bom combate, falando de Jesus Cristo, falando a respeito de Jesus Cristo e dizendo para ele que eles precisam se arrepender. Mas essa missão, ela foi confiada a mim. Essa missão ela foi confiada a você. Onde você precisa ir e você não foi ainda? O que você precisa fazer que você não fez ainda na obra do Senhor? O que está faltando ainda na tua vida como mensageiro de Deus, que você ainda não se despertou para esta obra que está nas suas mãos e que o Senhor confiou? Vejamos aqui a consequência trágica para a nossa vida pessoal e mesmo para a igreja, quando nós deixamos de ir, deixamos de fazer aquilo que nós devemos fazer. Quem tem que ir e não vai, torna-se indiferente ao pecado. Olha só, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço, versículo 2 eu estou lendo, da casa real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Ali estava Davi, levantando em plena tarde do seu leito e passeando pelo terraço, onde Davi, ele deixa o exército do Senhor batalhando sozinho, derramando o seu suor, subindo o morro e descendo o vale, sofrendo, mas ele está ali na sua cama descansando. Davi, porém, ficou em casa no seu palácio. E eu observo que fazer a obra do Senhor, às vezes essa convocação que nós somos chamados, nós temos uma grande dificuldade de entender. Quando eu falo que nós somos corpo de Cristo e nós estamos conectados uns aos outros e que esse corpo, ele tem então um comandante, um comando, a linha de comando que é Jesus Cristo, nós precisamos compreender que a nossa vida está atrelada a isso. Nós estamos debaixo de uma ordem e essa ordem é: ide e pregai o evangelho por todo o mundo. Ou seja, começai primeiro em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até aos confins do mundo, até os confins da terra. Nós precisamos pregar a palavra porque foi Jesus que mandou. Jesus nos convocou e Ele vai dizer assim: não foi vocês que me escolheram, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que ide e para que dê fruto e para que esse fruto permaneça. Você foi convocado por Jesus Cristo, você foi alistado então nesse exército de Jesus Cristo, a qual Ele é o general dos generais, Ele que está na frente da batalha, e nós precisamos compreender a ordem. A ordem é para marchar, é para ir, é para pregar o evangelho, é para ensinar as pessoas que elas precisam de Jesus. Quando nós entendemos que Davi precisava ter ido, mas ele não foi, ele ficou exposto ao pecado, porque se Davi estivesse lá na frente da batalha derramando suor, não teria tempo, nem teria a facilidade, a oportunidade de estar ali próximo daquele pecado. O crente, quando ele não se ocupa na casa do Senhor, o crente, quando ele não se ocupa nas tarefas do rei, ele fica vulnerável ao pecado. O pecado, ele é algo que ele é facilidade e oportunidade. E nós temos que entender que a nossa carne sempre vai estar fraca. Eu me lembro de um rapaz que disse para o meu pai, dizendo: pastor, eu sou crente, me respeite. O senhor falou que eu não posso ir com a minha namorada daqui a 38 quilômetros de moto. Nós somos crentes, rapaz.
E ele disse para ele, disse, você é crente, mas você é homem. Me respeite o senhor, procure o seu lugar. E ela é mulher. Não venha me dizer que vocês dois aí, por esses caminhos escuros, vocês não vão sentir nada um pelo outro. Baixa o tom, me respeite você, rapaz. Procure o seu lugar. E ele saiu desconfiado, né? Mas nós somos crentes, mas nós somos homens. Estamos sujeitos ao pecado. É preciso vigiar. E uma das coisas que impede a nossa vigilância é quando nós estamos fazendo a nossa vontade, vivendo o nosso bel prazer, de um lado para o outro, e nos esquecemos de fazer a vontade do Pai, nos esquecemos de fazer a vontade de Deus. Aí a gente começa a ter facilidade, porque nós temos a oportunidade, e a oportunidade com a facilidade nasce o desejo muito forte de pecar. E Davi passa por isso, estar em casa. É o rei, ele pode mandar trazer e todo mundo tem que vir, tem que obedecer. E ele faz isso, ele fica vulnerável àquele pecado. Davi estava no seu palácio entre as suas pumas e iguarias. A sua atitude estava a dizer, lute, sofram, morra, eu ficarei aqui. E às vezes é assim que a gente pensa. O missionário está no campo, ele está suando, ele está pregando, ele está subindo, ele está descendo, mas a gente está dizendo assim, vai, morra, sofra, eu vou ficar aqui. Essa era a atitude de Davi. E nós precisamos compreender que essa obra, ela caminha com os meus pés, com os seus pés e os pés dos que ainda vão chegar por aqui, porque nós fomos então confiados. O Espírito Santo, Deus mandou o Espírito Santo nos capacitar, mas foi o próprio Cristo que nos convocou e que nos chamou a pregar o Evangelho, a falar de Jesus. Eu disse na escola dominical e vou repetir, os anjos, eles queriam ter esse privilégio de pregar a palavra aqui, mas foi vedada a ele, porque o Senhor colocou nas minhas mãos e nas tuas mãos a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de ganhar almas para Cristo, de aumentar o reino dos céus aqui na terra. Jesus Cristo dizia, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é dos céus. E quando ele subiu aos céus de glória, foi dado a mim e a você a incumbência de pregar essa palavra. Com isso, Davi tornou-se um desertor, um soldado a fugir da guerra do seu Senhor. Talvez você tenha fugido tanto tempo, o Senhor tenha te convocado, tem te chamado, tem estabelecido, tem dito para você que você precisa ir, mas você não vai. Precisa fazer, mas você não faz. Davi fugiu. Hoje os crentes devem ir, mas não vão. Existe isso também. Mas se deita nas suas poltronas, nas suas redes, fica hora a fio assistindo TVs, conectado à internet. Talvez não passeie com o corpo, mas a mente vai em tantos lugares, e nós precisamos compreender que o Senhor, Ele nos chamou e nós estamos negligenciando a palavra. Dentro de você está o Espírito Santo, e o Espírito Santo, Ele nos dá então esse gás, essa força para pregar a palavra de Deus. Dentro do teu coração existe uma semente, existe uma palavra que é capaz de mudar a vida de um outro indivíduo que está nas drogas, que está aí na prostituição, que está aí às margens da sociedade, é miserável, não sabe o que fazer, está sofrendo, está sozinho, está então angustiado, mas quando ele ouve a sua voz cantando, é um refrigério que vai na sua alma. Quando ele ouve a palavra de Deus através da sua boca, então ele entende que ele precisa se converter, e aí ele começa a entender que há esperança. Ele pode não vir de imediato, mas ele começa a entender que há esperança, e no momento certo o Espírito Santo traz ele, e ele então aceita Jesus como seu Salvador. É importante ir quando nós somos mandados por Jesus Cristo. É importante fazer quando nós somos então convocados por Jesus Cristo para fazer a sua obra. Esses crentes ficam preguiçosos, indiferentes, e vivem passeando enquanto o exército do Senhor está na peleja. Vai para um lado, vai para o outro. Não é assim que é o povo de Deus. O povo de Deus é um povo compromissado, é um povo que é ligado com os céus, é um povo que entende que precisa fazer a vontade do Pai, que precisa fazer a vontade de Deus, em pregar a palavra e em fazer aqui essa obra com excelência. Quanto de nós
pode, mas não quer ir e permanece assim. Quem deve ir não vai e torna-se preguiçoso, dorme até tarde, não pode levantar cedo para orar, tem preguiça de evangelizar, prefere ficar por aí passeando, dando uma voltinha. Mas nós temos que entender, agora nós temos que reparar a nossa vida em relação a isso e fazer a vontade de Deus. Urias era um servo fiel e foi chamar a presença de Davi para ser interpelado, porque não havia de descer para sua casa. Aqui no texto ele diz assim: ó Urias, por que você não vai para sua casa? Urias, por que tu não deita com a tua mulher? Urias, por que tu não repousa? Então ele diz assim: olha, como que eu posso fazer uma coisa dessa enquanto a arca do Senhor está no campo? Como é que eu posso reclinar a minha cabeça enquanto tem soldado bravo brigando? Como é que eu posso também estar em paz enquanto tem irmão sofrendo? Aqui a gente prega a palavra e é uma maravilha. Aqui nós somos convidados a pregar em outra igreja e é muita gente para ouvir, mas existe país que as pessoas não têm o privilégio de pregar a palavra de Deus. Há país por aí fora que as pessoas estão morrendo simplesmente porque descobriram que elas são crentes, que elas são evangélicas. Agora eu fiquei sabendo de um país aqui próximo, que é próximo à China, onde as pessoas não têm o privilégio de ler a palavra de Deus, ninguém consegue entrar com uma Bíblia, e tem muitos jovens que estão se formando nas faculdades, e eles então entram como médico, como doutor, e eles chegando lá, eles não podem levar a Bíblia, mas cada um leva uma das páginas, ou seja, ninguém consegue ter a Bíblia por completo, e quando eles chegam lá, eles vão então lá para o interior, para um lugar distante, e eles ficam dentro de uma casa fechada, se reúne ali como se fosse família, ninguém pode saber, ninguém pode entender o que está acontecendo. E aí aquele irmão que tem aquela folha da Bíblia, ele vai até o banheiro, lá ele ora, ele lê, ele chora, ele adora a Deus, ele deixa aquela folha, ele volta para a sala, o outro entra, pega a folha, lê, chora, adora a Deus. E por que você que tem liberdade de adorar a Deus, de pregar a palavra, de falar que Jesus Cristo cura, de Jesus Cristo ele tem o poder de transformar, não faz isso, não valoriza? Tem pessoas sofrendo, tem pessoas que estão morrendo, e a gente está bem tranquilo nas nossas casas, deitado no nosso conforto, sem pregar para ninguém e sem dizer aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Eu não sei falar muita coisa não, irmão Joel, mas sabe dizer que Jesus é bom, sabe dizer que Jesus Cristo cura, sabe dizer que Jesus Cristo salva, que Ele muda a vida, e é mensagem suficiente para salvar toda a humanidade. Apenas 8 segundos demorou para que uma pessoa abaixasse, pegasse um folheto e estava escrito lá assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E em 8 segundos aquela vida se converteu. Tem jeito de pregar? Sim, a forma de pregar. A gente é que às vezes cruza os braços, a gente que às vezes desperdiça a oportunidade. Quantas pessoas têm passado por você e você tem deixado de lado? Quantas pessoas têm conversado com você e você tem perdido a oportunidade de dizer para essas pessoas que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva e que Ele tem poder para fazer uma grande mudança na sua vida? Foi para isso que você foi chamado, foi para isso que você foi alistado. É preciso entender. E aqui Davi lhe permite, mas não aceitou descansar de maneira nenhuma. Ele disse: eu não vou fazer isso. Que resposta para Davi, né? Que resposta para nós Urias dá para Davi? Como que eu posso descansar se o reino de Deus está em guerra? Se Deus abrisse os seus olhos e você visse por um minuto os demônios lutando para destruir a tua alma. Nós estamos em guerra, nós estamos lutando, e nós estamos lutando para resgatar almas do inferno. Por que o diabo não quer que você, então, tenha uma vida focada com Deus? Por que o inimigo quer que você fique entretido? Porque quando você está pregando, você está trazendo essas almas do inferno e trazendo ela para o reino dos céus, o reino de luz. Essas pessoas vão ter uma nova oportunidade. Quando o crente deve ir, mas fica
Toma lições das pessoas que menos se espera. Sabe que aquela hora em que as pedras clamam, as mulas falam, todas as vozes são as vozes do desconforto e da consciência. Quando a gente sai da linha, as pessoas dizem assim: mas esse aí não é crente? Olha, esse aí não é aquele que estava na igreja. Quando a gente sai da linha, qualquer pessoa nos chama a atenção. O crente que sabe que deve ir e não vai, perde toda a sua autoridade a qualquer um que lhe aponte o dedo cobrando. Às vezes nós estamos diante da sociedade e a sociedade, ela está nos observando o tempo todo. E o mundo sabe o que é comportamento de crente e o que não é. O mundo sabe o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Eles fazem, mas eles não querem que você faça. Tem ciúme, não é verdade? Quando você faz algo que não é comportamento cristão, eles dizem logo: mas isso aí não é coisa de crente, não. Isso aí não é para tu fazer. Eu vi um testemunho de um pastor que disse que o crente, que ele era crente, que não servia nem... Crente, quando é crente, não serve nem para se desviar. E ele disse que um dia ele estava tão angustiado, estava tão quebrado, que ele disse: eu vou me desviar. O pastor, eu vou rasgar minha credencial, não sou mais crente não. E ele pegou, deixou a credencial em cima da mesa, vestiu uma roupa descontraída e foi para a balada. Disse: não vou mais ser crente. Quando ele chegou na balada, ele olhou e viu uma mulher, uma loira que estava de lado, e ele disse: eu vou chamar aquela loira para dançar. Olhou para ela olhou para ele, e eles ficaram se olhando. Ela veio correndo na direção, e ele ficou esperando ela chegar para ele pegar ela e dançar. Quando ela chegou perto dele, disse assim: ô pastor, eu não acredito nisso não. Só o Senhor, pastor, para vir me tirar dessa vida aqui. Foi Deus que mandou o senhor aqui, pastor. Ah, pastor, olha na minha cabeça aqui. Ah, eu não acredito não, o senhor gosta da gente demais. E aí ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu não me sirvo nem para desviar, vou voltar, sou crente mesmo, bora para a igreja. E voltou, né? Então nós temos que entender que nós somos homens de Deus, mas nós somos fracos. Precisamos nos envolver com a obra de Deus, senão nós vamos correr o risco de estar querendo que nem esse pastor se desviar, sair da casa de Deus. Ó, como é importante o crente estar envolvido na obra missionária, na obra de Deus. Por quê? Porque esse é o objetivo da igreja, é pregar o evangelho, é falar de Jesus Cristo. Esse é o objetivo da sua vida cristã. Primeiro, chegar aos céus, e segundo, trazer mais pessoas com você para o reino de Deus. Nós precisamos entender, né? Quando nós estamos ociosos, nós podemos enfrentar essas questões. Graças a Deus ainda tem muitos Urias no nosso meio. Graças a Deus ainda tem muitas pessoas preocupadas com o reino de Deus. Graças a Deus ainda tem pessoas que elas dobram os joelhos e dizem: Senhor, salva mais almas. Senhor, nos protege de pecar. Tem misericórdia, Senhor. E nós precisamos de Urias. Precisamos de pessoas que estão comprometidas com a palavra de Deus. Quem tem que ir e não vai, torna-se presa fácil do pecado. Como diz o ditado, mente vazia é a oficina de Satanás. Já viu esse ditado? E quando a nossa mente e o nosso coração mais descansa calmamente, navegando, então, tranquilamente, sobre os ventos e a permissividade da passividade, é que nós corremos o maior perigo. Imagina, quando você está tão tranquilo, despreocupado, lá vem uma tribulação na sua cabeça. Passa algo na sua cabeça que você diz assim: Jesus, tem misericórdia. É aí que entra a vigilância. Você precisa repreender, porque você tem que entender uma coisa: existem os nossos pensamentos e existem as ciladas do diabo, as flechas do diabo, que vêm então disfarçada de pensamento, e essas setas, elas entram na nossa cabeça, e quando ela chega na nossa cabeça, o problema é descer para o coração. Mas existem pessoas que alimentam. Elas estão muito tempo sem se envolver com a igreja, estão muito tempo sem se envolver na obra de Deus, e aí está bem despreocupada. De repente vem a tribulação, o problema, vem então ali a vontade de pecar, e ela fica alimentando.
E nós vamos entender que foi isso que aconteceu desde os primórdios, quando Eva está no jardim do Éden. Primeiro, ela fica observando. Nós temos que entender que existe um lugar que é lugar de tentação para a nossa vida. Nós não podemos alimentar. Por quê? Porque existe coisas que não é para estar aos nossos olhos, existe coisas que não é para estar aos nossos ouvidos, existe coisas que não pode entrar no nosso coração. E quando Eva fica olhando aquela fruta ali, ela diz: poxa, mas que fruta gostosa, coisa maravilhosa, boa para comer. E aqui dali entra no coração o desejo de pecar e ela alimenta. Do mesmo jeito foi Davi. A mulher estava tomando banho. Por que ele não desviou o olhar e disse: misericórdia, isso não é para mim, fica para lá, né, para trás de mim, Satanás. Mas não, ele ficou lá, né? Tem gente que fica assim: misericórdia, Jesus. Eita tentação, sai de mim. Não é verdade? Mas está olhando, está lá, né, alimentando o desejo, alimentando então a sua carne, e esse desejo ele vai descer para o seu coração, e de repente então vai te dominar, e aí você vai começar a fazer que nem Davi, né? É perigo, o crente, né, ele corre sério risco quando ele está desse jeito. Davi passeava pelo terraço e viu uma mulher formosa. Que triste momento. É nesse instante aqui que começa a ser escrito os capítulos mais tristes da história desse grande homem de Deus. Ou seja, 1 e 2 Samuel do 11, do 1 ao 27, vai aqui o processo do pecado, né? Do mesmo jeito que Adão pecou, que Eva pecou, ele também peca, desperta através do olhar. Está vendo que não é para... Ele precisava ter ido fazer a obra, né? Proteger a arca, mas não foi. E é assim que acontece na nossa vida também. Nós precisamos ir, mas nós não vamos. E aí nós estamos vulneráveis ao pecado. Nós precisávamos orar, mas nós não oramos. E aí nós estamos presos à face do diabo. Nós precisamos então vigiar, mas nós não vigiamos. Desviar o nosso pé dos maus caminhos, mas nós não tiramos o pé de lá. Não é verdade? E é aí aonde você está sendo presa fácil pelo diabo. O diabo ele está brincando com a tua cara, né? Então, é vendo, quando começa a olhar e achar agradável, então começa a alimentar. O que acontece com José? José é um rapaz, José é um jovem. José, ele está no seu pleno vigor. E o jovem, ele tem muita predisposição. Está ali um jovem e uma mulher experiente olha para o jovem e deseja o jovem. Quando você vê um homem querendo uma mulher, ele só vai cair se a mulher querer. Mas quando você vê uma mulher querendo um homem, o negócio é mais diferente. Ele tem que ter o dobro de cuidado, por quê? Porque o homem ele é mais fraco para essas coisas. E um jovem, pior ainda, está ali José do Egito. E a mulher de Potifar começa a se engraçar de José. E ela faz uma cilada para ele. Despede todo mundo da casa. No momento em que seu senhor, no caso o seu esposo, tinha saído. E espera José lá, né? Com certeza toda adornada, linda a mulher. E quando José chega lá, ela faz a sua cilada para José. Só que José sabe que ele é homem. Ele sabe que ele não pode desagradar a Deus. E para não cair, José corre pelado, deixa a roupa e vai embora correndo, mas não fica ali. E é isso que nós temos que fazer, correr, não é verdade? Do ponto de tentação. Se eu sei que o meu ponto de tentação é o bar, porque eu bebia muito antes de ser crente, eu não vou no bar, meu irmão. Se eu for no bar, eu vou cair. Não é assim? Ah, não, irmão, não, eu vou lá por causa dos meus amigos. Vamos ficar lá batendo um papo. Vou tomar um guaranazinho quate, que parece cerveja, mas não é, que é para mim ficar no meio dos meus amigos, está lá mais o cheiro, não é verdade? Eu lembro do irmão que ele foi transformado e ele foi dar o testemunho. Disse: meus amados irmãos, eu quero contar o meu testemunho para vocês. Eu, quando não era crente, eu estava tomando cerveja uma hora dessa, bebia geladinha mesmo. Quando chegava lá, pedia para abrir, fazia tss, eita, deu um gosto na boca agora, ó. Aí não estava transformado, não é verdade? Na hora que ele lembrou, ele já... Então era um ponto de tentação para ele ir no bar. Se ele for no bar, ele vai cair, meu irmão, não é verdade? Então, se o meu pé não pode estar na porta do bar, eu não vou para lá, é ponto de tentação. Espero o Senhor te libertar, não é verdade?
Se eu era uma pessoa que gostava de muita festa, de muita balada, eu não posso estar lá na frente do clube. Quando começar a tocar o som, não é verdade? Você vai dar vontade de dançar, porque você fazia muito isso, né? Então, é isso que é vigiar, né? Não é ficar, oh meu Deus, misericórdia, Jesus, misericórdia, né? Tira esse mal de mim. Mas você está alimentando, precisa deixar de alimentar. Amém, meus irmãos? Então, eu preciso entender que para mim fazer a vontade do Pai, né, eu preciso estar me santificando a cada dia, desviando das coisas que não me convêm. E para isso é se envolvendo na obra. Não tem coisa melhor do que você estar fazendo a obra de Deus. Eu me lembro que uma igreja que eu cheguei, quando eu comecei a fazer os cultos, teve um irmão que se arrepiou todo e disse, vixe, hoje agora é culto todo dia. Eu digo, em nome de Jesus, irmão, é culto todo dia. Ele ficou assim meio diferente, e ele ficou por longe, né? E um certo dia, quando eu estava já na minha despedida, ele chegou para mim e falou, irmão, quando eu olhei para você, eu julguei. Eu disse, rapaz, é esse boyzinho que vai tomar conta da igreja aqui, né? Porque você era muito novo. Mas, irmão, me desculpe, me perdoe. Quando eu comecei a conviver com você, eu vi que você é bem diferente do que eu estava imaginando, né? Na realidade, você vai deixar para nós aqui um grande legado. A gente aprendeu muito com você, né? E a gente ficou feliz. Eu fiquei feliz porque ele se enganou, mas foi pro bem, não foi pro mal, né? Você se decepcionou com as pessoas. Mas é assim, irmão. Por que a gente se envolve na obra? Porque se você ficar aí despreocupado, aí como diz o ditado, mente vazia é a oficina de Satanás. Ali estava um homem exposto ao pecado, visgado como uma presa, no caso de Davi. A gente também, quando fica bem à vontade, a gente esquece até de agradecer a Deus pelas coisas que Ele faz em nossa vida. Por que Deus às vezes te coloca em provação, irmão? Por que Deus te chama e Ele te prova, te testa? É porque o homem, quando ele está, às vezes, ele está bem, ele esquece do seu Criador. Começa a ficar muito à vontade, ele começa a deixar de orar de manhã, ele já não sente a necessidade de orar de noite, de madrugada muito pior. Por quê? Porque ele está ali tranquilo. Agora, quando a coisa aperta, é o primeiro no círculo de oração. Jesus, misericórdia, Pai, aleluia, misericórdia. Aí quando o negócio aperta, aí ele está de noite no culto, né? Vai ter culto aonde, irmão? Ei, irmão, vai ter culto lá. É o primeiro que chega, ele está lá porque ele quer bênção, não é verdade? Se fosse assim quando você tivesse com tudo bem na sua vida, talvez muito vale que você tenha atravessado, não seria assim. Mas você às vezes deixa de entender que Deus, Ele não quer ser só um provedor na sua vida. Ele quer ser teu amigo, caminhar contigo. Ele quer ter intimidade com você. Precisamos nos fazer amigos de Deus. E nós precisamos compreender então o nosso chamado. Cada crente tem um chamado especial na obra de Deus. Cada pessoa é importante dentro da casa de Deus. Cada pessoa tem um papel fundamental na casa de Deus. E não se engane, eu me lembro que um pastor, ele disse que sonhou com umas coroas, e o anjo mostrando as coroas, ele viu uma coroa muito grande, e ele disse, essa é minha, eu sou o pastor, essa maior coroa aqui é minha. E aí o anjo falou, disse, não, essa coroa é da irmã Maria, que está lá na porta, lá. Ninguém vê o trabalho dela, mas a primeira que chega na igreja, já chega chorando, dobra os joelhos, ela ora pela igreja, ela ora pelo pastor. O trabalho só está crescendo por causa da irmã Maria. Essa coroa é da irmã Maria. Ninguém entende o trabalho dela, mas essa coroa não é do pastor, é da irmã Maria. Cada pessoa tem a sua importância para Deus. E nós temos uma importância dentro desse ministério. E é aí que você precisa compreender que Jesus Cristo diz que Ele é a videira verdadeira. E o Pai é o lavrador, Deus é o lavrador. E toda a vara que está na videira, ela tem que dar fruto. E esse fruto tem que permanecer, porque a vara que não dá fruto, ela é cortada e jogada fora, é jogada no fogo. Porém, aquela vara que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto. E nós precisamos compreender que quando nós estamos frutificando na casa do Senhor, por mais que esteja trabalhoso, por mais que esteja suja a vara, por mais que ainda não foi transformado por completo, dá fruto, o Pai limpa para que dá mais fruto e para que esse fruto permaneça.
É aí que nós vamos entender o nosso sentido, é de estar conectado à vara, é produzir fruto para o Senhor, de estar conectado na videira, e nós precisamos não ser cortado, porque quando Jesus Cristo está conversando com aquelas pessoas, e aí o Pedro chega para ele e diz assim: Senhor, você está conversando duro demais, falando palavras duras, por que o Senhor não fala mais de leve? Fala uma palavra mais light, o povo vão-se embora, muita gente já foi-se embora. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: e tu também quer ir? Aí ele diz assim: Senhor, para onde é que nós iremos se só tu tem palavras de vida eterna, Senhor? Não é verdade? Então nós temos que compreender, porque Jesus Cristo, Ele é amor, é misericórdia, mas Jesus Cristo, Ele também nos dá incumbência, e nós somos chamados aqui nessa obra para ser soldado por excelência. Lá na tua rua, as pessoas querem ouvir da palavra de Deus. As tuas primas querem conhecer Jesus Cristo também. Ah, mas ela fala muito mal de crente. Quer conhecer Jesus Cristo. Ah, mas é porque são bravos. Também tem uma alma e precisa. E a Bíblia diz assim que não há dinheiro nenhum que pague o valor de uma alma. São pessoas que ainda não compreenderam que Jesus Cristo é capaz de mudar a sua vida. Elas acham que você está enganando elas. Mas no dia que ela entender a necessidade, ela vem chorando. Porque Jesus Cristo, a sua palavra é poder. E ela tem poder de mudar a vida do ser humano. Não se engane, Jesus Cristo, Ele está te usando para fazer a sua obra quando você permite. Quando não permite, o Espírito Santo peleja para te usar. Mas aí você fecha essa oportunidade. Você sabia que você é uma atalaia de Jesus Cristo? Você sabia que você é uma pessoa designada para pregar a palavra? Pois é, Jesus Cristo conta com você. É exatamente da forma que você é. Ah, mas eu não sei nem ler, irmão Joel. Mas Jesus Cristo te chamou dessa forma mesmo. E Ele te deu várias experiências que Ele não vai dar para ninguém. Quando você começar a contar o que Jesus Cristo fez na tua vida, a salvação vem natural para a vida das pessoas. Jesus Cristo, Ele não se engana, Ele conhece a tua vida. Quando você era informe, antes de nascer no ventre da sua mãe, Ele sabia quem era você. Quando Ele convida Pedro para fazer parte da comissão ali dos discípulos, ser ali um dos discípulos de Jesus Cristo, Ele não se enganou. Todo mundo olhava para Pedro e dizia: Pedro é diferente, cuidado com Pedro. Pedro é rebelde. Mas Jesus Cristo chamou Pedro e fez dele pescador de almas. O Senhor também te chamou e Ele está transformando a sua vida, modificando a sua vida. O Espírito Santo trabalhando aos poucos na sua vida. Você vai entender o seu chamado. Ah, mas eu não sei ainda a minha missão. Fica de joelho no seu quarto e diga: Senhor, eu quero compreender o teu chamado. Senhor, eu quero saber como é que a gente faz para entender qual é a minha missão. Ele vai dizer para você o que Ele quer de você. E quando você compreender isso, muitas pessoas vão se salvar aqui no sítio da onça. Aqui essa congregação vai ficar pequena. Vai ser preciso crescer um pouquinho mais, porque você é uma bênção na mão do Senhor. É um vaso nas mãos do Senhor. E através da sua vida é que Ele quer salvar esse povo. Ah, nós estamos esperando vir um pastor de fora. É através de você. Foi você que foi chamado. Você foi escolhido. Você precisa entender que a obra é para ontem e ela está nas suas mãos. E quando o dono dessa seara ele vier, ele vai querer prestar conta de tudo aquilo que está nas suas mãos. Tem um hino que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quando você se encontrar com Jesus Cristo, terá que prestar conta daquilo que Ele colocou nas tuas mãos para você ministrar essa palavra, para cantar, para estar aconselhando. Tem pessoas que são muito bons de dar conselhos, tem pessoas que são muito bons de pregar, de ministrar, de dar testemunho, e outras são muito boas para cantar, e outras são muito boas de falar de testemunho que Jesus fez na vida. Faça isso, que Jesus Cristo, Ele vai te usar, e você vai ser uma bênção, e essa congregação vai crescer, e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado. Nós estamos iniciando esse processo de conscientização missionária. É a nossa missão. A igreja que ela não faz missão, ela não pode se chamar de igreja, porque é a sua função pregar a palavra. A igreja que ela faz missão, ela é a verdadeira igreja missionária de Cristo.
E eu tenho certeza que essa igreja aqui ama as almas que estão por aí perecendo. Eu tenho certeza que essa congregação aqui, ela ama fazer missões porque é uma igreja verdadeira. E Deus está trazendo aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir. Que você deixe entrar no seu coração, penetrar a palavra e entenda, esses jovens aí precisam ganhar mais jovem para Cristo. As irmãs precisam ganhar mais irmãs para Cristo. Os obreiros precisam instruir mais obreiros para ministrar a palavra. E nós fazendo assim, nós vamos estar fazendo a vontade de Deus e Deus vai estar honrando o nosso trabalho. Mas é preciso trabalhar. Às vezes a gente quer as coisas e diz assim: ah, mas lá no sul as coisas acontecem. Ah, mas lá em Pimenteiras a gente enxerga o trabalho crescendo. Mas tem alguém trabalhando, tem alguém colocando um tijolinho a mais, tem alguém capinando, tem alguém cuidando da roça, tem alguém plantando. Ninguém colhe sem plantar. Jesus Cristo nos deu então a nossa inteligência e Ele nos concedeu saúde e nos dá a oportunidade de fazer a sua obra. Deus colocou na mão aqui do Sítio da Onça uma estrutura maravilhosa, um som muito bom para você pregar a palavra de Deus. Colocou também aqui um local para você estar aqui longe do sol e longe da chuva, e ainda manda obreiros. Aqui sou o 10º pastor que estou passando por aqui, e depois que eu for embora vem o 11º, 12º, 13º e assim sucessivamente até Jesus Cristo voltar, e Ele continua lhe dando oportunidades de fazer a sua obra. Faça isso, reflita no seu coração. Jesus Cristo conta com você. Essa população, ela conta com você. Tem pessoas que só vão aceitar Jesus Cristo quando tu abrir a tua boca e entregar então em sacrifício vivo a tua alma para Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu estou aqui. Faça como Maria. Cumpra em mim segundo a tua vontade. Foi assim que Maria fez quando o anjo disse que ela ia ser grávida. Ela disse: cumpra em mim segundo a sua vontade. Faça a sua vontade. Faça que nem Jesus Cristo. Não seja feito a minha vontade, mas sim a tua vontade. Entrega então a tua vida por completo na mão do Senhor. Nós estamos chegando na parte final do trabalho, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Quero vos dizer que tenho me surpreendido com os irmãos, muito receptivo, pessoas que têm cuidado carinhosamente de mim e da minha família. Não tive o privilégio ainda de entrar em todas as casas. Nós estamos aqui em uma luta por um transporte, porque sem transporte fica mais difícil, mas aonde a gente pode ir caminhando, a gente tem ido. Eu já tenho ido também até no interior, mas ocupando, né? Então, transporte alheio, e eu fico muito constrangido com essa situação. Mas é o jeito, porque senão não vai, não é verdade? Mas ore, porque nós queremos então estar fazendo essa obra com excelência. E Papai do Céu precisa me mandar um transporte. Não estou fazendo então a minha vontade, mas a vontade dele, trabalhando na obra dele. E ele é dono da prata, do ouro, é dono, né, de todo o tesouro. Então precisamos desse transporte. Ore para que Ele mande para mim esse transporte o mais rápido possível. E demais, quero vos fazer lembrar sobre a nossa alegria, a nossa gratidão de estarmos aqui com os irmãos e dizer que nós estamos aqui de portas abertas. Não fica aberta 24 horas, porque tem um porco aí que de vez em quando ele entra e quer fuçar o jardim todinho. Já fuçou ali. Aí eu deixo fechar, porque fica o buraco ali e a gente, né, não pode estar batendo nos porcalei, né, que aí cria inimizade. E Jesus Cristo disse que nós temos que manter a paz com todos. Mas eu vou lá, sai porco velho, aí fecha a porta. Aí eu vou deixar fechado, mas os irmãos batam aí. Aí tinha uma campainha que eu cheguei, não estava funcionando, os irmãos ficavam clicando. Aí talvez poderiam imaginar que eu não queria abrir a porta. Aí eu retirei, porque não estava tocando, né? Já foi trocada a bateria dela. Aquela pecinha que fica na porta está funcionando, mas o que não está funcionando é a campainha mesmo, né? Não sei se com esses trovões, essas chuvas que dão por aí, né, que é acostumado, né, dar trovão e queimar as coisas, mas aquela velha campainha de chegar aí, funciona, viu? Pode bater na porta que a gente vai. Ainda tem outra campainha que é o cachorro. Quando bate ele late, eu sei, opa, tem gente. Eu corro, amarro o cachorro. Ele diz, pode entrar. Aí você pode entrar. Amém? Pode vir, quando os irmãos sentirem desejo de vir na casa pastoral,
Pode vir que nós vamos estar recebendo os irmãos. E não se preocupe não que na hora que chega alguém, cachorro é na corrente, fica lá atrás, cachorro, né? Ele pode latir, mas não sai de lá, que ele fica preso, né? Pois é, amarrado. Mas na hora que você bate no portão, que eu venho, eu já amarro logo. Então, os irmãos podem vir, podem visitar. A gente gosta de ser visitado, né? Eu gosto de conhecer os irmãos. E os irmãos que eu não fui na casa, só me dizer, disse, irmão, você não foi na minha casa ainda não. Eu digo, opa, me desculpa, eu vou lá. A gente vai, né? Vai lá procurar chegar lá. Eu não estou indo essa semana. Eu fui na primeira semana, eu visitei um bocado. Essa semana eu não saí porque a minha esposa, ela está um pouco adoentada. É minha companheira que anda comigo, né? Tá aí meio triste, aí meio febril e tal. E a gente tem que ficar seguindo os protocolos. Quem está com febre e gripado não pode visitar os outros, né? Até porque nós estamos numa pandemia. Então nós estamos aí, a Cecilia também está ali meio tristezinha, né? E nós estamos ali empurrando limão com alho, que é o jeito. Ele não gosta não. Mas, irmãos, ore para que o Senhor possa nos conduzir palavras, nos dar entendimento e para que a gente possa se conhecer melhor e fazer essa obra. No demais, eu me coloco à disposição da igreja, à disposição dos irmãos e peço também aos irmãos, né, que se coloquem à nossa disposição para que a gente possa contar com vocês, porque eu preciso de vocês, não consigo fazer essa obra sozinho. Nós somos uma família, a família dos santos, e quando a gente entender isso, a igreja estando unida, não tem nada que atrapalhe a igreja. Quando a igreja está caminhando junto, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Tudo que for ligado aqui na terra será ligado nos céus. Nenhum diabo consegue ficar na frente, e tudo que você determinar, a igreja consegue. Então, vamos colocar esse propósito, amém? Vamos concluir o trabalho. Tem a oferta, não é verdade? Então, vamos ouvir uma irmã cantando, vamos ouvir a irmã Rosa louvando a Deus. Enquanto ela louva, nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas e depois nós vamos estar concluindo o trabalho. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Culto maravilhoso, né, irmãos? Ouvindo a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor tem nos colocado, tem entregado nas suas mãos, para você levar a palavra do Senhor. Saiba que um dia você vai trocar esta cruz que você carrega por uma coroa lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar na presença de Deus, né, irmãos? Aleluia, louve ao Senhor, porque o Senhor, Ele é bom. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso Consolador. Aleluia, Jesus. Aleluia. Os pés banhados de sangue, o rosto poeira e suor. É mais um viajante em terra distante, mas não está só. Enfrenta qualquer batalha, já sabe quando é preciso, sua fé não falha. Não, não. Enfrenta o sol escaldante, não teme nem mesmo um vulcão. Traz estampado no peito a força de um campeão, que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé, que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé. Cante comigo. É um herói que não tem medalha, mas sua história não dá pra esconder. De
em sua vitória também o troféu que vai receber, por levar a preciosa semente a um povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Aleluia, Jesus. É do Senhor que você vai receber. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Enfrenta o sol escaldante, não teme nem mesmo um vulcão. Traz estampado no peito a força de um campeão que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé. É um herói que não tem medalha, mas sua história não dá pra esconder. De Deus vem sua vitória, também o troféu que vai receber, por levar a preciosa semente a um povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. É um herói que não tem medalha, mas sua história não dá pra esconder. De Deus vem sua vitória, também o troféu que vai receber, por levar a preciosa semente a um povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Levarei eu também minha cruz, te por uma coroa trocar. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Meus queridos, amanhã não tem trabalho, mas na sexta-feira nós vamos ter culto de ensino da palavra de Deus. Mas os avisos são esses. Nós vamos concluir orando ao Senhor, agradecendo o irmão Júlio. Faça essa oração, agradecendo a Deus. Oramos a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus, graça te damos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor Deus, de estarmos na tua casa. Pai querido, ó Deus amado, muito obrigado mesmo, Senhor, por essa palavra. Deus eterno, aqui está o teu povo, a tua igreja. Ó Deus amado, abençoa a vida de cada um, Senhor, nesta noite. Olha as famílias que estão sendo representadas aqui, Senhor. Olha esta comunidade, Senhor, da primeira à última casa deste lugar, ó Deus. Vai visitando, Senhor, vai abençoando, vai curando, transformando, Senhor, Deus eterno. É isso que nós te pedimos, Pai. Deus, abençoa o pastor, Senhor. Pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor tome a frente, a direção, ó Deus, desse trabalho, desse, ó Deus, ministério aqui nesta comunidade, Senhor. Que tudo seja para a glória do teu nome. Assim, ó Deus, nos desperta em paz,
leva nós para casa em paz. Ó Deus amado, dás uma boa noite, Senhor, nos lava e nos cubra com o teu sangue. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos, que todos digam...